Bom dia, meu querido aluno de Direito. Vamos estudar um pouquinho a respeito do direito de família. Bacana? Então fique atento. Isso você vai usar para si ou a vida toda na sua militância como advogado. Pois bem, por que direito de família? Houve a necessidade de reger, tudo aquilo que envolve a família. Então, o direito de família, ele é um ramo, ele é uma saída de um tronco principal. Qual é o seu tronco? É um ramo do direito civil, é um ramo do Código Civil brasileiro, do nosso Código Civilista. Você, tendo em mãos ou buscando no Google os artigos 1511 a 1783, letra A, são artigos que vão formar aí um pool de regramentos, um complexo de regras para que proteja a família em todos os seus aspectos. Nós, quando buscamos doutrinadores civilistas, como por exemplo aqui, deixa eu pegar uma literatura, citar alguns nomes deles para que você tenha realmente um entendimento. Por exemplo, Clóvis Bevilacqua, outro exemplo de civilista. Lafayette Rodrigues Pereira, olha que bacana. Outro, Rubens Limonge França. Outro, Orlando Gomes. Outro doutrinador aqui, doutrinadora Maria Helena Diniz. Esses mestres, esses doutores, eles em suas obras, dentro do direito de família, nesse mundo civilista, eles dão um conceito do que é o direito de família. Para que serve o direito de família? Pois bem, dentre esses doutrinadores e os seus dogmas, as suas linhas de interpretações, no conceito de direito de família, nós resolvemos, dentre esses, nos fixar no conceito de Clóvis Bevilacqua. Se você analisar e colocar em colunas esses autores, esses ensinadores, você vai perceber que a reflexão do que significa direito de família é muito coincidente, mudando uma coisa aqui, outra lá, que no final elas se completam, fazendo um conceito de direito de família globalizado. É muito importante você zelar pela tua família, é muito importante você saber que o Estado está preocupado e zelando pela sua família. No conceito de Clóvis Bevilacqua, ele diz assim, olha só, direito de família, dentro, o ramo do direito civil, é um complexo, ele diz que é um complexo de normas. Olha, complexo o que é? É um grupo, é um pool de normas dentro do Código Civil, que está intercalado com institutos nos artigos 1511 a 1783A do nosso Código Civilista, aqui como falamos. Dentro desse âmbito, nós temos aproximadamente 272 artigos voltados, fixados para nortear, para nos dar normas a respeito de todos os assuntos que envolvem o mundo da família. Qual é o conceito então, professor Edson, a respeito de Clóvis Bevilacqua em cima do direito de família? Com base na sua visão da abrangência do direito de família, diz assim o conceito deste doutrinador: é um complexo de normas que regulam o casamento, a sua validade e os efeitos que dele resultam, também as relações pessoais, relações econômicas da sociedade conjugal, também regula a dissolução, a extinção, o término desta relação, como também as relações entre pais e filhos, o vínculo de parentesco e outros institutos, e os institutos que os complementam dentro desse mundo do ramo do direito de família, os institutos complementares da tutela, da curatela, da ausência e da adoção. Esse é o conceito de Clóvis Bevilacqua. Pois bem, quando você entra nesse complexo, nesse grupo de normas, preste atenção, você que tem aí a sua lei, a lei seca, o Código Civil de 2002, você vai ver que vai estar dentro desses artigos 1511 a 1783, letra A.
você tendo oportunidade, você que não é um aluno de direito, você que não é um advogado militante, jogue no Google, Código Civil, vá na barra de rolagem, chegando no artigo 1511, você vai ver a abrangência desse complexo de normas. É muito interessante. Então, nós colocamos aqui que o Estado preocupado, as casas legiverantes, tem realmente normatizado esse direito para que realmente não venha as famílias sofrerem por anarquia, por desordem e coisas que realmente não dão segurança jurídica para aqueles que estão ali envolvidos no contexto familiar. Quando Clóvis Bevilacqua fala que é um complexo, nós já entendemos. Quando ele fala que é um complexo de normas, meu querido, a palavra normas, vamos normatizar algo, a palavra regular, a palavra lei, são todas sinônimos. Então, é um complexo de normas, com a finalidade de regular, de legislar o que? O casamento. Mas o casamento, aquele casamento que seguiu todos os procedimentos apresentados no Código Civil Brasileiro, como também a união estável, como assim estaremos falando, união essa lavrada por escritura pública ou não. Então, essas normas, esses 272 artigos vão regular, eles vão realmente colocar a coisa pacífica em caso de surgimento de conflitos ou irresponsabilidades no trato da família, no trato dos filhos, no trato do poder de família, no trato da responsabilidade mútua entre os cônjuges. Então, vão regular o que? O casamento, a união estável, as entidades consideradas pela Constituição como família. Essas leis vão estar ali atentas, regulando passo a passo cada situação. Quando nós abrimos os artigos 1511, que é o primeiro desse complexo de normas, a 1582, olha só, apenas os títulos que nos mostram a respeito do casamento, do direito de família como um ramo do direito civil. Vai ter as disposições do casamento, disposições gerais, vai ter a respeito da capacidade para o casamento. Então, quem tem a capacidade civil e quando a tem para casar-se? Dos impedimentos, os impedimentos que não pode casar-se. Por quê? Existem os impedimentos. Se você estiver enquadrado num deles, que vai estar no artigo 1521 e seguintes, você vai ser impedido e não pode casar-se. Vai trabalhar também dentro dessa relação dos artigos 1511 a 1582, das causas suspensivas, que suspendem o casamento, não devem casar. Olha só, nos impedimentos não podem casar. Aí você vai dentro do contexto do 1523, das causas suspensivas, não devem casar. Outro título, do processo de habilitação para o casamento. Muito interessante. Outro título, a celebração do casamento. Você já tinha escutado isso? Muitas vezes nós nos casamos, só começamos a saber um pouquinho a respeito desse norteamento, dessa normatização, quando passamos a fazer visitas no cartório competente, buscando informações como é o processo de casamento. Quizás já no ensino fundamental, alguma coisa dentro da linguagem da criança pudesse já dar muitas informações do direito, ao menos do direito civil, a vida já dos brasileirinhos. Mas algumas coisas nós só conhecemos depois da fase adulta, quando realmente nos dirigimos para resolver ou para tratar de alguma situação. Então você vai perceber também sobre as provas do casamento. Vamos até o 582, da invalidade do casamento, da eficácia do casamento. Olha como que trata essa normatização, por isso é um complexo. Da dissolução da sociedade e do vínculo conjugal. E aí, deixe-me ver até aqui. Olha quantos subtítulos nos traz a respeito do casamento. Aí,
Se você buscar também, essas normas regulam também a união estável. No artigo 1723, tem o título número 3 da união estável. E vai então do 1723 até o 1727. Essas normas estão de olho para regulamentar o casamento, a união estável e todas as entidades familiares recepcionadas e reconhecidas pela nossa Constituição Federal. Pois bem, elas regulam o casamento, mas dentro do conceito de Clovis Bevilacqua, então ela regula o que mais, Dr. Edson? A sua validade. Né? Se é da invalidade, da validade do casamento, os efeitos. E nesse contexto da sua validade, você vai ver e vai entender que vai estar normatizado nos artigos 1548 a 1564. Vai trazer a respeito da validade e da invalidade dos casamentos. E os efeitos a respeito do casamento, a respeito da união estável, da formação daquela família, a respeito dos efeitos que gera do casamento no 1565, como também no artigo 1570 do Código Civil. Então você vai perceber que nesse complexo de normas, segundo Clovis Bevilacqua, são regras, normas que regulam o casamento e vai tratar da sua validade e vai tratar a respeito dos efeitos desse casamento. E indo mais, dissecando o conceito desse nobre, estimado doutrinador Clovis Bevilacqua, diz mais também que resultam do casamento, da união, além da validade e seus efeitos, que deles resultam as relações pessoais. É muito interessante, né? O respeito entre os cônjuges, o amor entre os cônjuges, a responsabilidade recíproca entre os cônjuges, o dever de fidelidade entre os cônjuges, as relações pessoais. Isso é muito interessante. O amor realmente é a mola precursora dessa sociedade conjugal. Regula também, né, as relações dos pais para com os filhos. Não basta apenas casar-se. E quando nós falamos em relação a pais e filhos, isso independe, né? A geração de filhos independe de as pessoas estarem casadas ou em união estável, isso independe. Ou por fato eventual, circunstancial, houve a concepção, houve então a gestação, o nascimento de uma criança, nasceu um filho. Então, o direito de família vai trazer normas que regulam, que protegem o poder de família, a relação dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. Olha que esse direito de família como ramo do Código Civil é muito importante. Fora isso, você vai perceber numa ilustração de casamento, de união, né, de cônjuges, vai surgir o que? Parentescos. Cunhados, tios, sobrinhos, avós, né? Isso é muito interessante e também é regulado dentro desse mundo complexo de normas em relação ao casamento. O vínculo de parentesco tem que estar realmente sendo colocado ali ao pé da letra. Quando nós falamos há pouco de pais e filhos, no artigo 1566, inciso 4, vai falar do sustento, da guarda, da educação dos filhos. Olha a responsabilidade norteada pelo direito de família. Quando nós buscamos o artigo 1583 do nosso Código Civilista, vai falar das modalidades de guarda em caso de divórcio, ou mesmo não se divorciando, mas a quem ser ali o guardião da criança. O 1583 vai trazer a respeito da guarda unilateral e da guarda compartilhada. Como também se você vai buscar a respeito de leis específicas de alimentos, a regulamentação de guardas, a regulamentação de visitas, para que a visita realmente seja plena na vida do pai para com os filhos ou da mãe para com filhos, aquele que não é guardião. Então, olha o contexto de normas que norteia e que nos ajudam, editados, publicados,
feitos pelas casas legiverantes, vinculados, focados na proteção da entidade familiar. Vínculos de parentesco, pois bem, como também, assim como acontece a formação e a criação de uma família, pode acontecer também o que? Dentro desse contexto, dessa proteção aí jurídica, a dissolução dessa sociedade conjugal. Ela pode dissolver-se, e a lei assim vai tratar, nos artigos 1571 a 1582, através da morte. Dissolveu, findou-se através da nulidade, da anulação do casamento. Isso vai gerar o fim do mesmo, a extinção do mesmo. Então, o direito de família, ele protege, ele regula, ele normatiza nas questões também relacionadas à dissolução, ao término dessa relação familiar, que vai gerar, a posteridade, responsabilidades, tanto patrimoniais, como também em relação à prole ali gerada naquela relação, tanto em união estável, como também em casamento propriamente dito. E dentro desse contexto, nós temos ali como se fosse norteando a família, nós temos os institutos complementares. Quais são? Os institutos da tutela, que estará no artigo 1728 a 1766, a tutela da criança, como também a curatela, no artigo 1767, que trata das pessoas interditadas, pessoas da família, pessoas do parentesco, pessoas vinculadas, que nasceram através dos cônjuges, quando ali resolveram encontrar-se e firmar compromisso em sociedade conjugal. Nós temos também o Instituto Complementar da Adoção, que vai reger do filho adotivo quais os direitos que tem em relação aos filhos biológicos, que, graças a Deus pela Constituição, são os mesmos direitos. Os filhos fora do casamento vai trazer essa responsabilização, e sobre a doação no artigo 1618 a 1619 do nosso Código Civilista. E a ausência é muito importante também, porque dependendo da ausência, caracterizando a mesma, sendo declarada em juízo, você vai ver que as coisas caminham para a dissolução, para o fim daquela sociedade, como também é muito importante para nortear um outro ramo do direito civil, como por exemplo o direito sucessório. Eu acho que realmente essa conceitualização de Clovis Bevilacqua é bem abrangente, e ela resume bem, com muita contundência, o que é na verdade o direito de família. 272 artigos, em síntese, segundo o conceito desse doutrinador e mestre, é um complexo de normas que regulam o casamento, a sua validade e os efeitos que dele resultam, as relações pessoais e econômicas, que são as patrimoniais, da sociedade conjugal que se formou, como também regula a dissolução dessa sociedade e as relações que surgem entre pais e filhos e pais, entrando também na esfera das relações dos parentescos que deram origem mediante essa instituição familiar, voltados então, respeitando outros institutos complementares como tutela, curatela, adoção e ausência. Espero ter ajudado um pouquinho para que você possa entender a importância que o Estado dá na proteção da minha e da sua família. Direito de família, tema, conceito a respeito dessas normas complexas. Que Deus te abençoe. Caso sinta no coração, participe com algum colega estudante de direito, ou algum vizinho, algum amigo que tenha aí simpatia com os assuntos jurídicos, com os assuntos voltados na nossa lei civilista. Fica com Deus, que Deus te abençoe.